Bom dia, queridos alunos, bom dia, queridos professores. Nosso bom dia é para a turma de Assunção, para a turma de Santo Antônio de Lisboa, para São Luís do Piauí, para São João da Canabrava. Enfim, o nosso bom dia é para todos vocês que estão acompanhando pela zona do canal Educação. E também o nosso bom dia para a turma do YouTube, né? Maria Rosa, Marco Ricardo, a professora Fátima Campelo também acompanhando. Muito bom estar com vocês. Maria Cauane também. Nossa, muito bom dia para vocês, tá bom? E vamos que vamos fazer uma revisão hoje? Vamos trabalhar aqui uma revisão com vocês. Olha aí, nosso roteiro da aula tá aí para vocês, uma revisão geral dos conteúdos da disciplina. E vamos também ampliar um pouco, né, a compreensão desses conteúdos, né, que a gente trabalhou ao longo da disciplina. Vamos praticar um pouquinho também, tá certo? Olha, é muito importante a participação de vocês no chat, né? Lembre-se disso. Estamos na reta final, né, dessa disciplina. É isso aí, né? Estamos na reta final aí com vocês, tá? Então, vamos fazer essa revisão aí? Então, olha só. Pessoal, é o seguinte, né? Na aula passada nós começamos a falar um pouquinho aí sobre projeto e tudo mais, né? Técnica. Então vamos conhecer essa técnica aí, Design Thinking. Como é que a gente faz usa essa técnica? Pessoal, nós já apresentamos essa técnica para vocês, mas apresentamos assim de uma maneira bem, né, bem resumida. Agora nós vamos detalhar um pouco mais aí para vocês, tá? Deixamos essa aula para apresentar tudo isso aí para vocês. A gente, né? E aí? Assim, vamos fazer o seguinte. Vamos participando bastante. Então responda aí essa pergunta para mim, hein? Responda essa pergunta aí. Você se considera criativo ou criativa? Sim ou não? Quero ver muitas respostas, pessoal. Muitas respostas aí pra gente. Vamos lá? Turma aí de Assunção do Piauí, Santo Antônio de Lisboa, São Luís, né? Considero criativo ou não? Estou esperando a resposta. Estou esperando a resposta, né? Muito bom, né? A turma aí do... Vamos checar aí o chat se está funcionando direitinho? Então, pessoal, Design Thinking, né, é uma forma de pensamento, ou um pensamento que a gente, em design, é um modelo de trabalho pautado em princípios como a empatia, colaboração e experimentação. Veja só, não é uma técnica, mas um conjunto de ações, que projetam criatividade e solução de problemas. Oh, que legal, né, pessoal? Então, aprender uma técnica aí para a gente desenvolver soluções. Mas o que seria mesmo design? Se nós pegarmos literalmente, design, pessoal, é aparência, né? Mas para a gente, esse conceito é bastante amplo, tá? Esse conceito é bastante amplo, que nos remete à ideia de solução, que pode ser desde a parte da estética mesmo, de um produto, ou seja, olha aqui, ó, a estética de um óculos, de uma garrafa, até soluções de coisas abstratas no campo da comunicação. É bastante amplo mesmo, né? Veja só, né? Vai aqui, ó, desde a estética de produtos tangíveis até solução de coisas abstratas. É bastante amplo. Quando a gente fala aqui design, né? Hoje nós estamos falando de uma palavra que vem lá, foi mencionada por profissionais que propõem soluções gráficas, interiores e de material. Pessoal, isso aí vem lá do pessoal das artes, tá? Mas também a gente encontra soluções dadas por equipes, quando nós pensamos aí, né, no preparo de
na construção de um prédio, ou também de um projeto aí de um carro, uma bicicleta, uma moto. É muita coisa, não é isso? Então, nós estamos sempre propondo soluções que é feito por equipes de profissionais. Alguns símbolos do design, né? Normalmente são soluções propostas, né, no campo visual de uma escrita, da comunicação escrita, né? Nós podemos ter aí como símbolos, né, as fontes, tamanhos, as cores. Ô, professor, lá no trabalho que a gente tem que entregar e tudo mais, né? Quando falou lá na fonte, Arial, falou tamanho 12, espaço, não é isso? Falou a cor gráficos, tá vendo? Então, vocês estão usando esse conceito de design para produzir lá. Mas também no campo industrial, nós vamos ter soluções, né? Como a estrutura de um carro, né? Que pode estar dentro da estrutura de um carro pensando, né? Um conforto, economia, segurança. Tudo isso, pessoal, está dentro das camadas do design. Tá? Também design de interações, né? Nós vamos ver que no design de interações, né, vão estar envolvidos aí processos, né, de pessoas que desenvolvem atividades para realizar uma experiência, um experimento. Então, o foco, né, aqui está na experiência e não no objeto, tá? A experiência da interação, pessoal, envolvimento de pessoas aqui, ó. Processos envolvidos de pessoas, né? Também podemos pensar em design de sistema, que aí você foca em sistemas humanos, com interações e objetivos, e o objeto dessas interações, também com o ambiente profissional, social, acadêmico e tudo mais. Então aqui, nós estamos vendo aqui que esse foco agora está nas interações humanas, né? De informações, objetos e tal, né? Tanto para profissionais como acadêmicos. Veja que envolve ambientes também, tá? Então a gente pode dizer, né, que o design é movido por solução de algum problema. Então essa solução vai além dos parâmetros que a gente já conhece em criatividade. E bem, imagine assim, né? Temos aí diversos produtos, né, mundo afora aí, né, que foram criados pelo homem. E foram criados, pessoal, esses produtos todos foram criados a partir de um problema. Veja só, né? No tempo passado, nós tínhamos um tipo de roda. Era de madeira e tudo mais, né? Depois passou para ser uma camada só externa de borracha. Lembro muito bem, ainda na minha infância, lá no interior de Minas Gerais, tinha os famosos carros de boi. Era uma roda desse tipo assim, de madeira, e em volta tinha só uma chapa, né, de metal. Depois passou, né? Vimos agora as rodas, os pneus dos carros aí agora tudo diferente, né? Isso tudo, pessoal, foi design que foram evoluindo, buscando soluções de problemas. Problema aqui, pessoal, não é somente problema. O problema para o design é uma coisa que eu preciso inovar. Mas para a gente poder compreender bem o design thinking, entenda assim, pessoal, design thinking é uma expressão que está em inglês, está relacionado ao pensamento, né? Um dos valores está aí a empatia. Pessoal, pensar em empatia, né?
nós precisamos ver o seguinte: colocar no lugar do outro. Como é que o outro sente? Vocês podem fazer um experimento do tipo assim. Vamos pensar num processo aí. Vamos pensar num processo de... Como é que vocês vão tratar as pessoas mais idosas? Aí assim, um experimento até facinho de fazer, tá? Para vocês terem essa posição. Professor, eu tenho 15 anos, eu estou saudável e tudo mais. Tá? Então vocês pegam assim, um saquinho de areia, uns 3 a 4 quilos de areia, faz aí um saquinho e gruda na batata da perna. Né? Faz ali, bota nas duas pernas, né? Uns 2, 3 quilos em cada perna. E aí vocês pegam um saco plástico desse de supermercado, que é translúcido, né? Ou tem assim uns níveis de opacidade bastante grande. E aí vocês colocam, tá? Vamos botar aqui, né? Vamos botar aqui nessas pessoas aqui, né? Aqui, ó. Vamos pegar aqui e botar aqui assim, ó. Bota um saquinho de areia aqui, outro aqui. E aqui vocês colocam tampando a visão. Professor, para que eu vou fazer esse negócio? Olha, normalmente uma pessoa idosa tem problema de visão, cataratas e outros problemas de visão. Ela tem uma visão mais dificultosa. Também as pessoas mais idosas sentem assim, muito peso nas pernas. Então vocês colocando isso aí agora vocês pegam o seguinte e vão fazer atividades básicas do dia a dia. Então, colocando essa venda do papel, desse saquinho plástico, né? Aquele meio esbranquiçado, né? Translúcido, né? Para dificultar a visão mesmo. Como se fosse assim um óculos. Não é para vedar totalmente a visão. É para vocês terem uma diminuição da visão. E aí vocês vão estar com essa visão diminuída, que é mais ou menos como uma pessoa idosa se enxerga. E aí vocês vão começar a sentir dificuldade de ler no celular, que vai caminhar, vai sentir o peso. Primeiros passos, eu sou forte, tá, mas começa a andar o dia todo com isso. Você vai ver só o grau de dificuldade. E é isso aí. E tem mais outras coisas também, né? Pode colocar tipo assim Vocês pegam um tecido desses mais resistente, tipo lona dessa de caminhão, ou então assim, umas 3 camadas de jeans e faz uma manga, né, para botar nos braços. Pode botar nas pernas também, na cintura, né, também, para dificultar os movimentos. Porque a pessoa idosa, ela tem dificuldade para abaixar, tem dificuldade de mover os braços, não tem? Tem. Qual é a ideia aqui nessa história? Qual é a ideia? Aqui, pessoal, a ideia aqui é você procurar compreender, né? É para você ser capaz de compreender quais são os problemas reais que as pessoas têm. É ver, né, o mundo como as outras pessoas veem. Então, se vocês estão pensando em desenvolver alguma solução para uma pessoa idosa, faça essa experiência e vocês vão ver o quanto difícil é. Tá? Professor, mas o negócio é o seguinte, né? Eu sou jovem, eu tenho 17 anos, tenho 18 anos, como é que tem esse negócio? Não se preocupem, você tem 17 anos hoje, mas daqui 50 anos você vai ter 67. Então, veja o que acontece. Né? Busque aí para vocês terem empatia. Outro valor que tem no design é colaboração. Tá? Aqui, pessoal,
não é fazer uma coisa sozinha. É buscar a construção de caminhos, né, com inteligências diversificadas, né? Se vocês pegarem na turma de vocês para desenvolver alguma coisa, provavelmente cada um vai ter ideias diferentes, porém não estou dizendo que são ideias erradas ou se são uma ideia certa, mas são ideias diferentes. E isso vai proporcionalizar a vocês dar uma potencialização em ideias diferenciadas. E aí vai conseguir caminhos para soluções inovadoras. O outro valor do Design Thinking é experimentação. Ah, professor, então, por isso que o senhor está falando aí, né, de fazer aí, simular como é que a pessoa... É, exatamente. Né? É experimentação, é experimentar como é que vai ficar. Não sei se vocês já viram, na área da engenharia usa muito, a arquitetura usa mais ainda, né? Que faz lá uma maquete. Chamam de maquete, né? É uma forma de experimentação. Você mostra lá. Se vocês olharem aí algumas divulgações de condomínio, de prédios e tudo mais, vocês vão ver que esses condomínios, esses prédios, normalmente eles colocam lá uma propaganda assim, venha visitar o decorado, né? Então, aqui, nós já passamos pela colaboração, pela empatia, colaboração, experimentação. Então, agora, pessoal, é hora de fazer experimentação para ver, né? De forma junta, erros e acertos. Ô professor, o senhor falou da engenharia, vai um outro exemplo aí. Vocês acham que essas vacinas que foram feitas para o Covid não tiveram experimentação? Tiveram. Esses laboratórios provavelmente devem ter criado aí umas 10, 12 versões da vacina. E aí fizeram os primeiros testes e foram vendo que, olha, que está melhor é esse aqui. É isso aí mesmo. Tá? Essa experimentação aqui é que vocês vão ver erros e acertos e vão aproveitando os acertos, né? Um dos primeiros cuidados, né, que deve se ter, né, ao deparar com o problema, é evitar tentar soluções de problemas com o seguinte pensamento: como eu faria se eu tivesse com esse problema? Então você tem que estar buscando a solução. Veja só, a empatia embora seja uma virtude necessária para o design e também para a humanidade, é quando focamos no eu e esquecemos do outro. Deixamos de entender o pensamento coletivo. Quando se pensa o eu e esquece do outro, nós vamos estar esquecer o outro, nós vamos estar com pensamento, pensar de forma egoísta, mas temos que pensar no outro para ter uma abrangência mesmo. Então, a ideia é ter o pensamento fora da caixa. Vocês já ouviram a expressão, já vi muitas expressões que falam, né? O pessoal saiu da roça, mas a roça não saiu dele. Já viram essa expressão? O pessoal saiu do interior, mas o interior não saiu dele. É a mesma coisa, né? A pessoa saiu da caixa, mas a caixa não saiu. Né? Não adianta vocês saírem da caixa se ela não sai de vocês. Aqui, ó.
Saiu da caixa, mas a caixinha continua dentro da cabeça da pessoa. Então, vamos começar a conhecer os métodos Design Thinking, né? Primeiro aí, vamos conhecer o duplo diamante, que foi desenvolvido aí lá no Reino Unido, né? No início, pessoal, foi feito só pelos profissionais de design. Mas aí o que acontece, né? Se percebeu que, para solucionar problema, essa técnica era apropriada. Então, a partir desse design, buscou-se solucionar problemas de clientes através de inovação. É o quê? Dá novas ideias, né? E o duplo diamante, né? Ele tem, vamos dizer, são 4 triângulos, em forma de quadrados, né? Formando quadrados. E que vamos ter aí os processos para a gente conseguir fazer uma inovação. Vamos ver essa esquematização desse pensamento para que vocês possam melhorar ele. Olha só, né? Nós temos aí, né? Nós falamos 4 triângulos, né? Então, até aqui, ó, tem um, né? Vamos botar de outra cor. Olha aqui, ó. 2, né? Olha aqui, ó. 3 e 4. Não é isso? Temos aí, opa, não embaixo, né? Aqui. 4 triângulos, certo? Essa ideia que temos aí. Professor, para que é isso? Vamos lá. Vamos apagar isso aqui, porque agora já deu para vocês verem o que é esses triângulos. Então agora vamos ver como é que funciona esse negócio aqui. Vamos supor o seguinte, você tem um problema. Tem um problema. Vou botar em cima, né? Fica melhor, né? A partir de um problema você tem, aqui, ó. Você tem um problema. Bom, como é que eu resolvo esse problema? Para resolver esse problema, aí você vai lá. Não está falando lá de interações de pessoas e tudo mais e tal, ideias, né? Então você vai coletar nessa primeira fase aqui, que nós chamamos de divergir. Vocês vão pegar aqui, ó. Vamos pegar aqui várias ideias. Várias ideias. Muitas ideias. Lembro que falei para vocês um tempo atrás aí, vamos dizer assim, eu quero fazer uma viagem de férias, né? Curtir minhas férias, então eu vou curtir minhas férias, eu vou fazer uma viagem para Marte, eu vou fazer uma viagem para praia, eu vou fazer uma viagem para Europa, eu vou viajar para Miami, eu vou viajar para... Monte de ideia, né? Aqui, monte de ideia. Vamos supor aqui, né? 100 ideias. Nessa fase, não há restrição de ideia. Quando vocês estiverem na solução de problema, a fase de divergir, aqui, não há restrição de ideias. Por isso que eu coloquei viagem para Marte. Eu vou passar minhas férias em Marte. Mas aí, agora, nós vamos passar para uma outra fase que chama fase de convergir. E na fase de convergir, significa que daquelas 100 ideias, nem todas vão passar. Como assim, professor? Olha, nós falamos viagem, de férias, curtir as férias. Botamos lá um monte de ideia. Aí eu começo a analisar essas ideias. É possível fazer uma viagem para Marte hoje? Professor, tá difícil, né? Tem até aqueles milionários lá nos Estados Unidos, na Europa, tal, que estão preparando, mas ainda não é. Então, viagem para Marte tá fora. Então, cortamos a viagem para Marte.
A viagem para Paris. Ô professor, não tem dinheiro para viajar para Paris não. Então, viagem para Paris também está fora. Bom, e assim vai com todas as outras ideias, a parte de você sempre analisando a condição tanto técnica, como de equipamentos, como também de recursos para realizar essa viagem, essa ideia. E aí você vai ter aqui, né, chegar ao ponto que é apenas uma ou no máximo duas ideias. Avançou, é possível. Ah, então é possível fazer curtir minhas férias aqui no litoral do Piauí? Eu vou lá para fazer, vamos lá para Praia Grande, vamos lá para litoral do Piauí. Tá, ok. Mas agora eu já tenho uma ideia. Aqui agora eu tenho uma. Aqui agora eu já tenho uma ideia. Agora eu tenho uma ideia. Ô professor, mas se eu estou falando em divergir de novo. Agora é o seguinte, nós escolhemos a nossa ideia aqui. Vamos ver aqui. Nós falamos aqui, vamos para Praia do Piauí. Praia do Piauí. Então, sobre essa ideia da Praia do Piauí, nós vamos começar a divergir também. Então, agora aqui nós estamos também num processo de... vamos pegar de outra cor, né? Aqui para ficar melhor. Agora nós vamos divergir novamente. E aqui, nesse momento de divergir aqui, nós vamos pegar aqui, vamos dizer, a nossa vamos lá de avião. Nós vamos de carro. Nós vamos de ônibus. Então eu estou divergindo, como é que eu vou? Eu vou na segunda-feira, eu vou no sábado, eu vou no domingo, eu vou não sei o quê, eu vou no feriado e tal. Não sei o quê. Aí você vai... Para ir para a praia você vai trazer... Aqui também não tem restrição. Mas aqui nós já vamos estar com o foco na nossa ideia. Veja que nós partimos de um problema. Tivemos várias ideias para solucionar esse problema. Sem restrição. Aí nós, ao convergir, nós chegamos a uma ideia. Então vamos divergir, mas agora sobre essa ideia. E o momento em que nós estamos botando lá, né? Vamos de avião, vamos de carro, vamos de ônibus, nós vamos na segunda-feira, na terça-feira, na quarta-feira e tal, não sei o quê. E aí entra a ideia. Novamente, sobrou aqui, nessa fase de convergência, agora, nessa fase de convergência, sobrou uma ideia. Sobrou uma solução. Então, nós vamos de quê? Vamos de ônibus, né? Vamos aí fretar uma van e vamos para a praia. Perceberam, pessoal, que assim vocês vão perguntando. E aí, pessoal, aquelas perguntas como, quando, por quê e tal, vocês vão, quando tiver as ideias, e aí vocês vão começar a perguntar. Quanto custa isso? Como é que funciona isso? Eu tenho equipamento? Lembra daquela pesquisa lá da criatividade, lá do cientista? É isso aí. Vimos então que esse método ele é aplicado continuamente, né? E isso aí vai estar sempre divergindo, convergindo, divergindo, convergindo, divergindo, convergindo, que são etapas, né, de conhecimento de divergência e convergência. Tá? A partir do momento, né, agora aqui já mostrando para vocês escritinho bonitinho, aqui, né? Veja só. Aqui nós temos, eu coloquei como um gatilho aqui, nós temos o nosso problema. É um problema geral.
E aí eu vou pesquisar a respeito dele, né? Fazer pesquisa, consultar outras pessoas e tudo mais. Nessa fase agora, aqui nessa primeira fase aqui de pesquisa, eu vou estar descobrindo. Lembra lá? Ah, viagem para Marte, viagem para praia, viagem para Paris e tudo mais. Eu estou descobrindo possibilidades para solucionar o meu problema, que é aproveitar minhas férias. E aí nós vimos para outra fase, que é a fase de análise. Que eu vou analisar se realmente aquelas condições todas ali que foram proposta, eu tenho como realmente fazer. E aí eu vou fazer a análise dela, até chegar, né, uma definição exata do problema. Posso ter aqui, agora eu tenho aqui, né? E aí você vai criar várias ideias, vamos botar de outra cor. Você vai começar a ter várias ideias. É isso? Vai ter várias ideias para desenvolver. E a partir de ter dessas ideias todas, você vai agora colocar essas ideias em prática para testar e conseguir a entrega de uma solução definida, que é o nosso, vou botar até de outra cor, que é o nosso resultado. Então, uma solução definida, que nós vamos ter o nosso resultado. E assim vai. Essa é a forma, né, de pensar. O professor, ora, você vai pensar sempre, olha, a partir de um problema, você vai fazendo as análises para chegar nele. E aí, nós temos aí as etapas do Design Thinking. Que a primeira etapa é uma descoberta, né? Eu tenho um desafio, como posso abordar? Aí a interpretação, eu aprendi alguma coisa, como posso interpretar? A ideação. Eu vejo uma oportunidade, como posso criar? Eu tenho uma ideia na experimentação, como posso concretizar essa ideia? E a evolução, aí vem a experimentação de alguma coisa nova. E sempre perguntando como aprimorar. Veja que dentro dessas etapas, vocês têm a etapa da descoberta, a interação, a ideação, a experimentação. E segue o ciclo novamente, colocando, eu posso melhorar? A primeira fase, que é a fase da descoberta, tá, é a fase que nós chamamos de fase da empatia. Tá? Aqui não, a primeira fase é a fase da empatia. Essa fase, pessoal, né, é que nós vamos estar experimentando, nós vamos ver como é que... né, é para que a gente possa entender de fato qual é o problema. É a história de tampar os olhos, botar saquinhos de areia ou um metal, alguma coisa nas pernas. Jogador de... tem muito esportista, pessoal, que usa, né? Tem até um material que é colocado para o atleta desenvolver bastante a força nas pernas, né? Nos membros inferiores. Eles usam isso aí. E isso, nós estamos na primeira fase da expansão. É o primeiro momento, é a fase de expansão do Design Thinking. É descobrir como é que é. O mapa de empatia, pessoal, que a gente chama, é uma ferramenta que é utilizada para que você possa conhecer melhor quem é o teu cliente, o teu usuário. E assim, nós podemos, a partir do mapa, buscar um detalhamento da personalidade do cliente e compreender melhor esse cliente. Bom, deixa aqui. E esse mapa de empatia, pessoal, né, para que você possa compreender esse cliente melhor, você faz 6 perguntas. Uma é quem, o que precisa fazer, é o que vê, o que diz, o que faz,
o que escuta, né? E aí você tem sentir as dores e os ganhos do cliente. Esse é o nosso mapa da empatia. Então, esse mapa aqui permite você conhecer melhor o seu cliente. Ô professor, mas quem é meu cliente? Eu estou fazendo um trabalho aqui na escola, quem é meu cliente? Ora, sempre para quem você vai entregar um produto, um serviço, é teu cliente. Sempre. Inclusive teu pai, tua mãe, teus avós, se você vai entregar algumas coisas para ele nesse momento. Professor, mas meu pai não me paga não. Ele manda fazer as coisas, eu faço as coisas para ele, não me paga não. Pessoal, nem sempre, né? Depende da circunstância, vai ter a remuneração. Tem coisas que estão remuneradas e tem outras que, né? Depende de como você está vendo. Então, vamos ver esse mapa com mais detalhe um pouquinho aqui, né? Primeiro momento, tá? No primeiro momento, nós temos aqui, nesse mapa, com quem quero ter empatia. Se eu vou resolver um problema, esse problema eu estou resolvendo esse problema para alguém. Então, quem é essa pessoa? Ah, professor, quando o senhor falou o negócio lá estou entendendo, né? Quando o senhor falou o negócio lá de tampar os olhos, né? Botar assim, um peso nas pernas, colocar coisas para... Ah, você quer ter empatia o quê? Com uma pessoa idosa. É isso? Então, vamos colocar aqui pra gente. Aqui, nesse primeiro caso aqui, né? Nós estamos aqui com um idoso. Tá? Então, com quem eu quero? Ah, professor, então agora assim, quem é meu cliente? Pessoal, teu cliente não tem nome aqui nesse momento. Teu cliente aqui é um idoso. Então você vai o quê? Buscar saber, ter empatia para compreender quais são as dificuldades que o idoso tem. Dificuldade de enxergar, dificuldade de se locomover. E tem muitas outras coisas, tá? Então aí vocês vão procurando entender uma série de coisas. Então a tua empatia aqui é o idoso. E aí nós vamos para a segunda etapa. Né? A segunda etapa, que é o que precisa fazer. Né? O que precisa fazer? O que você precisa fazer para ser diferente? Né? Que decisões você precisa tomar? E como sabemos que se foi bem sucedido? É testar mesmo. É fazer teste mesmo. Né? E aí você vai para outra pergunta, né? O que vê? Ambientes, amigos. E o que o mercado oferece? Ah, professor, o mercado oferece, né, não sei o que já tem aí nas vagas, como é que chama? As vagas no shopping, tal, tem lá vaga para idoso. Por que fizeram aquilo, pessoal? Porque o idoso colocaram as vagas bem próximo da porta do shopping, do supermercado ou de outros, né? Porque o idoso tem dificuldade de andar. Então teve um processo de empatia para entender essas dificuldades. E aí o que fazer? Ah, marcar o lugar para o idoso, marcar. Ter corrimão. No caso de, se for alguma instituição, ter rampa. O professor, tente subir uma escada. O professor, escada de 2, 3 degraus é uma coisa. Agora imagina subir aí 30, 40, 50 degraus. Né? Aí você avança um pouco mais. E o que diz, né? O que fala, o que imaginar que está falando. Então aqui, pessoal, já começar, você já tem que ter o retorno aqui.
Primeiro você colocou, viu lá o que fazer, tudo mais, aí começou a colocar nos ambientes, tudo mais, agora assim, o que diz? Agora é o retorno. Na experimentação, quando eu comecei a colocar aqueles testes lá, né? Que a pessoa com a sensação de idoso ou o próprio idoso está dizendo da solução que você deu? E aí você vem o que faz, né? A atitude em público, o comportamento. E qual é o comportamento observado? O que você observou desse comportamento aí? E novamente, voltamos para a fase, né, de escuta. Né? O que os amigos dizem, o que o chefe diz, o que dizem os inferiores. Veja que aqui, pessoal, vendo aí tudo aí, o todo, né? É escutar mesmo, porque você está trazendo uma solução e aí tem que escutar mesmo, porque na hora que você, né, passar para o mercado algum produto, alguma solução, né, você vai ver o que acontece. Né? Em resumo, pessoal, a gente pode dizer que aqui, olha aqui na parte central, é o que sente e o que pensa. Quais são as dores e quais são os ganhos que temos com a nossa solução. Né? As dores estão ligadas ao quê? A um problema, a uma dificuldade, né? Ou frustrações, obstáculos. E quais são os ganhos, necessidades, sonhos que tem? E veja que esses novos pensamentos podem surgir cada vez mais. Também você pode usar esse outro tipo de mapa aqui, tá? Nós colocamos aqui lá, mas você pode usar esse aqui também. Com todos eles aqui, né? Colocando aqui, ó, o nome, a idade de vocês. E aí, ó, o que pensa, o que vê, o que fala, o que fala e faz, o que ouve, e quais são as dores e quais são as necessidades. Então você pode usar esse formato também sem problema, tá? Na próxima etapa, nós temos a definição. Vimos que a primeira etapa foi perceber, né? Agora nós vamos para a definição. Fizemos convergência, agora nós vamos estar divergindo, né? Agora nós vamos buscar a definição. Veja só, nós fizemos várias pesquisas e tudo mais, e tal. Veja que agora nós precisamos fazer uma combinação de todas essas pesquisas para observar onde é que existe o problema dos usuários mesmo. E assim, é procurar identificar a necessidade que nós temos do usuário. A partir do momento que você fez lá o experimento, tampou os olhos e botou o saquinho de areia na perna para a dificuldade, você vai ver o quê? Você está identificando qual é a necessidade real do idoso. Né? Aqui, ó. Vamos trazer aqui o nosso caso aqui. Né? Qual é a necessidade do idoso? Qual é a necessidade do idoso? E a partir dessa necessidade do idoso, você vai ter como destacar uma oportunidade de inovação. Agora eu sei qual é a real necessidade do idoso, então agora eu posso pensar em desenvolver alguma coisa para o idoso. Pessoal, e as grandes inovações nascem assim. Tá? Você busca entender qual é a necessidade do usuário, do cliente, do povo, de um público, e aí vem a ideia e você resolve. Na etapa de ideação, né? Aqui, pessoal, soltar a criatividade mesmo, é expandir, né?
A partir daquele problema que você viu, você tem, né? A técnica que se usa aqui, pessoal, eu não vou entrar muito no mérito, mas a técnica aqui que se chama é brainstorm, que você vai gerar o máximo possível aqui, máximo de ideias. Nessa etapa de ideação, é gerar o máximo de ideias. Aqui não tem restrição, nessa etapa, não tem restrição. Então, brainstorm ou tempestade de ideia é uma técnica que se usa em dinâmica de grupo. Ela foi desenvolvida para realmente, né, despertar e potencializar a criatividade dos indivíduos ou do grupo, né, e colocar objetivos pré-determinados. Então, aqui todo mundo vai colocar a sua ideia. Olha aí, ó, cada um tem sua ideia diferente, né? Cada um bota a sua ideia. Mas lembra que nós falamos, né, que nós temos que fazer uma maquete? Então, é uma etapa de fazer um protótipo. Então, veja, na verdade, quando a gente está falando de protótipo, nós estamos falando de um primeiro tipo. Vocês já ouviram alguma coisa, né? A ideia, design thinking dessa prototipação aí, vocês já ouviram alguma ideia de alguns carros conceito, feira de automóveis, essas coisas? Já ouviram falar também em algumas concessionárias que tem lá um carro lá que eles colocam uma placa identificando test drive, né? Para que aquilo, pessoal? É etapa de prototipagem. É para ver se realmente, né, vai funcionar. Porque uma coisa é assim, quando nós estamos fazendo essa prototipagem, vocês vão estar colocando a ideia de vocês no mundo real e perceber a reação, né? Ouvir. Né? Ah, professor, por isso que tem um negócio do celular aqui que tem lá, né? Que falam lá, né? Desenvolvedor, cadastra como desenvolver no programa e tal, né? Tem muitas, né? A operadora coloca muito isso aí para você testar. E é claro, quando você te dá lá alguma coisa como teste, você assume um compromisso de dar tua opinião a respeito daquele produto. E assim, tem muita gente que ganha programas gratuitos, né? Então, aqui o primeiro modelo que vai ser colocada no mundo real, né, para que ver se essa solução realmente é boa ou não. Não tem carro teste? Tem carro teste, programas, desenvolver sistemas operacionais, teste, tem. Né? Claro que primeiro você faz todos os testes, né? Como é que chama o pessoal da informática? Chama lá base de teste e base de produção. Base de teste é o quê? Né? Inclusive, quando vai fazer uma migração da base de teste para o novo programa, né? Eles rodam em paralelo, tá? E o storytelling. Bom, aqui, pessoal, é uma técnica que tem para capacidade de transmitir o conteúdo por meio de um enredo elaborado ou uma narrativa, usando as palavras, né, ou o recurso audiovisual. Maquete mesmo, né? Veja assim, pessoal, vocês podem ver, né? Acompanhe aí a jornada do herói e veja como ele repete tantas coisas, obras literárias, né, na área cinematográfica. Isso aí é legal para vocês. E olha aí, a jornada do herói. A jornada do herói, vocês têm aí um mundo comum. Tem também
o chamado para a aventura, mas você pode, né? O herói pode recusar a chamada. Mas se você aceitou, você tem o encontro com o mentor. Veja que dessa parte mais verde aí, vocês têm aí uma zona de conforto, né? Mas quando entra para o mundo desconhecido, aí nós temos a travessia do primeiro limiar, as provas aliadas e inimigos, a aproximação da caverna secreta, a aprovação, a recompensa. Pessoal, vocês estão percebendo que é a mesma coisa daquelas histórias da princesa lá, que foi, não sei o quê, que está na torre, que tem um dragão e que tem que passar para poder chegar, quem for o candidato a salvar tem que passar por vários... essa prova, tudinho aí. Mas aí, uma vez você conquistou lá, aí tem um caminho de volta, né? A ressurreição e o retorno do Elixir. E isso tudo agora, nós estamos na zona de conforto, né? Isso aí, pessoal, tem uma obra, né? Uma obra aí do Campbell, O Herói de Milagres, né? Escritor aí, né? Uma obra, A Jornada do Escritor. Como sugestão de leitura para vocês, nós temos aí, né? O livro do Roube como um Artista, de Austin Kellon, publicação de 2012. Ele tem lá, né? Botei aqui um resuminho para você. Você não precisa ser um gênio, basta ser você mesmo, copiar alguém, se for o caso. Essa é a mensagem de Austin Kellon, né, que passa para os leitores. Tá? Não vou entrar mais no detalhe, pessoal, que aí vocês precisam, né, ler o livro para compreender bem mesmo aí, tá? E com isso, pessoal, né? Com isso, nós encerramos essa parte do Design Thinking. É claro, né? Não encerrei tudo não, tá, pessoal? Design Thinking tem mais coisas ainda. A gente está trazendo para vocês algumas coisas bem, para vocês verem direitinho, tá? Só para complementar para vocês o trabalho de técnica aí, né? Eu trouxe para vocês revisar um pouquinho aí a citação direta, a citação indireta, né? Aí coloquei exemplos para vocês da citação direta. Você vai transcrever um texto, né? Olha aqui, você vai fazer uma transcrição. Essa não. Você vai fazer uma transcrição do texto lá e os conceitos do autor, usando as próprias palavras do autor. Aqui você não vai inventar. Normalmente aqui, pessoal, esse tipo de citação, né, é de 3 linhas aqui. Não avance muito não, senão fica uma cópia muito grande. Normalmente se usa aqui aspas, né? Ok? E olha aqui, o exemplo para vocês. No texto, né? A chamada... Veja aqui, ó, que já começamos aqui, né? Bem aqui, ó. Aqui já é a palavra do autor, né? A chamada pandectícia havia sido a forma de participar pelo qual o direito romano fora integrado no século XIX, na Alemanha em particular. Quem é que falou isso aqui, pessoal? Quem é que fez? Olha aqui, ó, a citação, né? Lopes, que é o autor, você pega o sobrenome, o ano da publicação, inclusive a página que está lá no livro. Uma citação direta. Tem outra forma? Tem, também. Olha aqui. Né? Não. Lá você fez isso aí, mas lá na tua lista de referência, né, você vai colocar aqui, né, quem é? Lopes, José Reinaldo de Lima, O Direito na História, São Paulo, editora Max Limon, de 2000.
Beleza? Então você fez a citação lá no texto direto. Então, veja que aqui, pessoal, não esse trecho aqui que está entre aspas, ele é literal, escrito igualzinho está lá no autor. Mas aqui, pessoal, não passa de muitas páginas não, senão vai ficar um plágio, tá? Já a citação direta tem um formato diferente aqui, né? Aqui, na citação direta tem esse formato diferente, que você pode citar aqui, olha, até 3 linhas, né? Deve aparecer 3 linhas. Ser destacado do texto em 4 centímetros de margem. Veja que aqui, ó, olha aqui, ó. Ah, tá vendo aqui a citação? Ela está destacada aqui, ó. Tem um trechinho aqui, não tem? Pronto. Então você dá esse destaque aí na citação, vai facilitar a vida de vocês, né? E tranquilo. Olha aqui, ó. Você está escrevendo o teu texto aqui. Não, vou botar de outra cor. Aqui você está escrevendo o teu texto. E aí você quer fazer a citação, né? Então a citação, aí você vai pegar a tua citação, né? Você vai fazer a tua citação aqui, direitinho assim, tá bom? Então, tá aí para vocês, né? Relembrar, e a citação indireta você vai fazer a tua ideia mesmo, tá bom? Aqui um resumo para vocês, né? De tudo isso. E fechando aqui com vocês os desafios. E olha, foi um prazer estar com vocês nessa disciplina. E até a próxima.